Fala galera, tudo bem? Aproveitando então que eu tô aqui sentadinho embaixo de algumas árvores. Nesse momento estou embaixo de um local coberto, na verdade, mas aqui próximo tem bastante árvore, então local bastante arborizado, aproveitando aqui a energia da natureza. Aproveitando o momento para a gente honrar e falar um pouquinho de Umbanda, né? Falar um pouquinho de Umbanda, falar de Umbanda não tem hora nem lugar. Tem sempre a parte boa de falar de Umbanda, a parte que nos conecta, a parte que nos faz pensar, a parte que nos faz refletir, a parte que nos faz sentir vivos. A Umbanda, para mim, é algo que vibra no meu coração, vibra na minha mente, vibra no meu corpo. E tá ligado nessa energia é algo que me motiva e que me coloca sempre num patamar energético e espiritual bacana para levar minha semana, para passar os dias, independente aí das dificuldades que se tenha, né? E assim, acho que a vida de ninguém hoje tá fácil. Acho que a vida de todo mundo é complexa, a vida de todo mundo tem as suas dificuldades, os pontos altos, os pontos baixos. Mas acho que o importante, no fim das contas, é o saldo final do negócio. A hora que você vai dormir, é a hora que você bota a tua cabeça no travesseiro, como é que você pensa? Você pensa que a vida ou melhor, você pensa que o dia foi bom, ou você já pensa assim, caramba, esse dia foi uma droga e amanhã vai ser um dia pior ainda? Ou você coloca uma esperança, pô, hoje o dia não foi tão bom, mas amanhã vai melhorar. E aí, essa motivação, essa esperança, essa força vai trazendo pra gente uma energia de mudança mesmo, né? Às vezes a gente tá tão enraizado naquelas energias obscuras, enraizado em energias densas, que se a gente não começar a olhar para isso e ver como que a gente pode fazer as mudanças, e mudança não é de fora, a mudança é olhando para o nosso interior, olhando para dentro, fazendo com que a gente se sinta firme, forte. E as mudanças acontecem quando você passa a olhar para você e passa a refletir sobre o seu dia e aprender a confiar, aprender a agradecer, aprender que o ontem não foi tão bom, o hoje está complicado, mas que o amanhã vai ser melhor. E mantendo essa máxima, né, de que o amanhã vai ser melhor, você coloca uma energia de esperança e a esperança é algo que a gente consegue fazer mudanças gigantescas na nossa vida. E às vezes a gente fala assim, puta, tô tão perdido, e desculpa a palavra, mas é isso, tô tão perdido, tô tão difícil, tá tão complicado, tá tudo isso, tudo aquilo. E aí quando a gente se dá conta, a gente não tá perdido, a gente só não tá conseguindo organizar o pensamento. E o nosso estar perdido é o não organizar o pensamento. E aí a gente passa então a falar sobre esperança, né? A esperança de que o amanhã vai ser melhor, a esperança de que às vezes eu preciso confiar, esperança de que não importa o que eu faça, não importa onde eu esteja, tendo a esperança e sabendo colocar a nossa energia nisso, as coisas rodam, né? Eu acho que já aconteceu muito comigo, aconteceu muito mesmo, de acordar naquele dia difícil, aquele dia que você já acorda assim, putz, hoje vai ser um dia complicado, ou pensar assim, caramba, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. E aí tem duas situações que eu percebi. A primeira é que quando você levanta, quando você já começa a colocar essa energia, esse pensamento de complicação, de dificuldade, parece que enrola ainda mais o meio de campo. Parece que embola, parece que embola tudo. E aquilo que era para ser simples no dia começa a se tornar complicado. E aquilo que era para ser complicado fica ainda mais complicado. Então, então não, em contrapartida, quando a gente lembra não, quando a gente pensa naqueles dias mais difíceis e eu acordo assim, já numa energia bacana, numa energia de alegria, numa energia de busca, numa energia de, pô, vai dar tudo certo, mesmo o dia sendo difícil, eu chego lá no final dele e falo assim, caramba,
não imaginei que eu ia conseguir passar por tudo isso, né? E cada um tem as suas dificuldades, né? Eu tenho as minhas, tenho a minha família, tenho as dificuldades com a família, tenho a dificuldade no trabalho, tenho as dificuldades, às vezes, aqui da própria gravação, de conciliar as agendas, né? Eu tenho que fazer isso sempre num horário fora, para não atrapalhar a minha agenda de trabalho, que é de onde hoje eu tiro a minha sobrevivência, né? E gosto do que eu trabalho, gosto da empresa que eu trabalho, gosto do que eu faço, mas falar sobre Umbanda é onde me complementa, é o meu momento de não falar só sobre Umbanda, mas falar sobre energia, falar sobre vida, falar sobre isso, sobre prosperidade, sobre as coisas caminharem. Isso é o que faz meu olho brilhar, isso é o que faz meu coração cantar. E poder, talvez, ser um pontinho de luz no universo. Um pontinho de luz que, pô, se essa mensagem está chegando para você, quem sabe por minha causa você tava num dia ruim hoje e a mensagem chegou e você falou, pô, é verdade. E tudo bem também se você achar diferente e falar assim, ah, não, não é nada disso, não tem nada a ver. Mas pensa, será que você não está se densificando muito? Né? Se você parar para pensar e falar assim, ah, não, não tem nada a ver isso que ele está falando, dá uma pesquisada, dá uma pensada. Será que não tem nada a ver? Né, eu tive uma família que viveu muito tempo numa escassez, né? Muito tempo mesmo. Eu tive, não, eu tenho uma família. Aí eu disse tive porque infelizmente meu pai já não tá mais entre nós. E ele era ali o chefe do negócio. E a gente viveu muito tempo numa escassez por uma questão cultural, questão de não acreditar, questão de ficar sempre falando, ah, não, isso aqui não vai dar certo. Várias questões mesmo, questões que se a gente parar pra pensar, hoje eu olho pra trás e falo, pô, é por isso que a gente viveu o que viveu. Por isso que a gente passou dificuldade, por isso que tinha dia que quase, né, e óbvio que eu sei que existem pessoas que têm situações hoje em dia piores e que viveram também situações piores, mas quase que a gente não tinha assim, comida pra pôr na mesa mesmo, né? A gente teve uma época ali lá pros meus 12, 13 anos, mais ou menos, que foi basicamente a época que eu conheci também a Umbanda, as idades e os momentos se casaram, né? E talvez não por acaso. Naquela época a gente tinha muita dificuldade financeira mesmo, né? Vários dias a gente comia um pão, e era um pão para cada um. Na época que o pão custava 10 centavos. E se você procurasse bem na padaria, era 8. E era um pão para cada um, uma manteiga, um leite, e é isso. Então, tipo, gastava ali para comer 60. Ah, vamos exagerar um pouquinho, R$ 5 para jantar. Porque não podia faltar o resto do mês, né? E assim, tinha compra, tinha família. Éramos em 4 naquela época. Então teve muita dificuldade que a gente enfrentou. E para um adolescente, né, isso marcou. E mesmo assim, eu acredito muito que o que me ajudou a sobreviver e o que me ajudou a passar por aquela fase acreditando foi ter a certeza assim de que o amanhã ia ser melhor. Foi ter a certeza que por mais difícil que tivesse, existiam pessoas que talvez estivessem pior que a gente estava na época. Com certeza existiam. E que por mais difícil que tivesse, a gente tinha o suficiente, o mínimo dentro de casa. Né? Graças a Deus a gente não passou fome, mas não teve luxo. E é engraçado, né? A gente tá falando aqui de esperança, e aí me remeteu e me lembrei dessa história que, sinceramente, não fiz um roteiro pra gravar isso aqui hoje aqui pra vocês. Na verdade, nem parei pra pensar que ia gravar. Tava andando por aqui e vi um banco, vi as árvores e falei, cara, vou sentar ali pra gravar. Vamos ver o que que vem de inspiração. E é isso que tá saindo, né? Vamos falar sobre esperança. E aí, uma coisa que tá muito ligada à esperança e intrinsecamente faz sentido é a prosperidade, né? De nada adianta eu querer ser próspero, eu querer aumentar a minha condição de vida se eu tô vibrando na escassez. Se eu tô vibrando já, acordar vibrando que o dia hoje vai ser difícil, que o dia hoje vai ser ruim, que isso vai ser complicado, que aquilo outro vai ser complicado. É muito difícil
uma pessoa conseguir fazer a virada da vida dela sem acreditar. É muito difícil você quebrar as suas crenças limitantes, quebrar os seus padrões mentais, quebrar e mudar aquilo que foi colocado dentro da tua cabeça desde a infância, se você não mudar a sua mentalidade. E aí você fala assim, pô, mas como é que você está me falando isso? Com que propriedade você me fala isso? Na verdade, eu estudei um pouquinho, né? Além de eu ser um bandista e gostar de estudar muito sobre Umbanda, eu já estudei sobre Reiki, sobre PNL, eu já fiz cursos de Reiki, de PNL, constelação familiar, né? Tenho ali, gosto muito do assunto de cartas, baralho cigano, tarô, enfim, eu gosto de tudo que mexe um pouco com misticismo, me atrai. E desde sempre. Me lembro que quando eu era criança, uns 10 anos, a minha mãe comprava aquelas, aquelas revistas de signo, né? Me lembro até do nome do cara que fazia as previsões, está fazendo aí até hoje, famosão aí das previsões. E eu me lembro que eu pegava para ler as revistas e ficava lá lendo o que tinha reservado pro meu signo, o que era isso, o que era numerologia, ficava calculando números. Aí depois eu ia ler o signo no horóscopo chinês, enfim. Foi um interesse ali que eu tive de criança. Até hoje acredito bastante em signo, gosto, mas não me aprofundei nesse assunto. Eu fui por uma outra seara e por um outro caminho, que foi o caminho da Umbanda, o caminho do esoterismo, o caminho do misticismo, o caminho da magia. Esses assuntos me encantam bastante. Acho que até mais que signo, acho que o signo nada contra quem curte astrologia, e eu não sei nem se é esse o nome correto de dizer, né? Eu tô falando aqui como leigo, mas eu não sei nada contra quem curte a parte do horóscopo e as suas definições. E eu não entendo mesmo disso, mas eu acho que é uma ciência que não é tão exata, né? É uma ciência que se baseia ali em algumas coisas. E assim, de novo, estou falando como leigo. Perdão aí aqueles que estudam e talvez eu possa estar falando alguma besteira aqui, né? Eu acho que é isso que motiva as pessoas a estudarem essa ciência e eu acho bacana quem entende, quem estuda a respeito. Gostaria de aprender mais com essas pessoas, mas não é uma ciência que me atrai tanto. O que me atrai realmente é essa parte toda do misticismo, da Umbanda, da magia. Isso me atrai bastante. Mas voltando ao nosso assunto aqui de esperança, de prosperidade, como é que uma pessoa que está falando aí, se coloca na internet, se fala bastante aí que é um bandista, que isso, que aquilo outro, como é que uma pessoa é, vem falar de prosperidade? O que tem a ver a prosperidade com a Umbanda? Se a gente parar para pensar que nós somos seres encarnados, espíritos encarnados, que está vivendo uma fase na matéria, a gente tem que dizer então que tudo que tem nesse plano faz parte de alguma forma do plano espiritual. Eu aprendi uma máxima e eu confesso que eu não lembro nem com quem eu aprendi. Talvez tenha sido com o pai Adriano Camargo, mas eu não me lembro se foi com ele. E se foi, o crédito é todo dele, mas eu não me lembro mesmo. Mas a máxima é assim: tudo que tem neste plano terreno, existe em outro universo, em outra dimensão. Talvez de uma forma diferente, mas existe. Então, se tudo que está nesse plano existe em outras dimensões, e as outras dimensões existem dimensões espirituais também, eu posso dizer que tudo que tem a ver com prosperidade também é espiritual. E aí, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de prosperidade financeira. Eu estou falando de prosperidade no geral. Porque prosperidade não é só você ter dinheiro sobrando. Não é só você ter a grana ali para fazer aquilo que você quer. É também. E é uma parte importante. Mas isso é a consequência. Porque para você ser próspero, para a sua prosperidade realmente fluir, você precisa estar em harmonia, primeiro consigo mesmo. E aí a gente entra na parte da saúde, a gente entra na parte da saúde mental, a gente entra na parte de você estar bem com as pessoas ali dentro do seu íntimo, resolvido,
bem dentro da sua cabeça, com a sua família, né? Entra nessa seara, nesse quesito de que para você ter prosperidade, a financeira, que eu diria para você que é uma consequência, a tua prosperidade nos outros aspectos da vida tem que estar fluindo. E aí, quando eu falo de prosperidade em outros aspectos da vida, e a gente vai começa a falar um pouquinho sobre o que isso tem a ver com a Umbanda, se eu pego essa parte da prosperidade, ligando aí com outros aspectos da vida, e eu ligo isso na Umbanda Sagrada, que foi a Umbanda aí trazida pelo pai Rubens, onde e aí, aqui, antes de eu continuar, vou fazer um parênteses aqui. Independente da Umbanda que você segue, eu peço que você abra a sua cabeça agora. Abra a cabeça. E se você segue outra religião, também abra a cabeça para entender que é isso aqui que eu estou fazendo é uma ligação de ideias. Né? Eu não estou falando nada em pedra aqui, que é isso, pronto e acabou. Mesmo porque eu sei que existem outras religiões, existem outros tipos de Umbanda, outras filosofias e eu acredito muito que todas elas levam para o mesmo lugar. O destino é um só, o transporte que é diferente. É isso. O destino é um só. Cada um tem um jeito de ir. Um vai de moto, outro vai de carro, outro vai de barco, cada um vai do seu jeito. Mas o destino é um só. Então, voltando, se você pegar os sete sentidos divinos que o pai Rubens listou lá nos livros dele, e aí veja que eu não estou falando nem de sete linhas de Umbanda, eu estou falando dos sete sentidos divinos que dão origem a tudo. Fé, amor, conhecimento, lei, justiça, evolução e geração, você consegue linkar cada um desses sete sentidos com a nossa vida. Você consegue fazer uma ligação de cada um desses sentidos com a prosperidade. Você consegue pensar que se você, por exemplo, não tiver fé em você mesmo, você não muda. Porque o primeiro passo, na minha opinião, para você ter mudança é você acreditar. Você tem que acreditar que vai ter a mudança. E em segundo lugar, você tem que acreditar que você é capaz daquela mudança. Então, você tem que acreditar. E o que é fé? Fé nada mais é do que acreditar. Quando você acredita, quando você tem fé, independente do que acontece, você tem a certeza de que aquilo é real. Para aqueles que são mais religiosos, assim como eu, ninguém viu Deus. Ninguém olhou para Deus e falou: "Oh, você é Deus." Né? E aqui qualquer Deus serve. Entre aspas, eu não estou nominando Deus. Deus, o princípio universal do universo. Ninguém viu Deus, não neste plano. E se viu, não lembra. Né? Mas quem é religioso acredita que ele existe. Acredita que ele está lá. Tem fé. Tem fé de que Deus existe, que Deus sustenta tudo, de que Deus está zelando por todos. Tem vários tipos aí de fé envolvidas. Então, se você não tiver fé, se você não acreditar naquilo que você é capaz de realizar, naquilo que você é capaz de fazer, a prosperidade não vai rolar. E aí a gente pode partir para o segundo, né? O segundo é ali o amor. É o amor em fazer aquilo que você está fazendo. Qual é a energia que você está colocando no que você está fazendo hoje? Qual é a energia que você está colocando no teu trabalho, talvez? Será que esse é o trabalho que você quer? Será que você está fazendo ele por amor ou você está fazendo ele por dinheiro? Você está fazendo ele só porque precisa pagar as contas e aí todo mês você repara que não sobra nada? Né? Acho que aí acho que aí a ideia, né, de se você parar para pensar no amor de se fazer as coisas é essa. O que que tá sobrando para você? Quanto sobra? Tá 0 a 0. Mas é porque você tá fazendo as coisas com amor? Ah, mas eu tô fazendo com amor e não tá dando certo. Tá mesmo? Tá mesmo? Tem certeza? Ou você tá se enganando? E aí a gente pode continuar falando, e aí a gente pode falar do conhecimento. Porque para você fazer alguma coisa bem feita, você precisa ter conhecimento, né? Ninguém constrói uma casa sem saber como construir uma casa. Você tem que aprender. E aí você vai atrás da construção
Aliás, você vai atrás do ensinamento para fazer a construção. E aí, vamos mais um passo. A gente falou de um pouquinho de fé, de amor, de conhecimento. E aí tem a lei. Né? A lei é o fato não só da lei ferrenha, a lei que cumpre, a lei que faz acontecer. Quando você está falando de lei, a lei ela tem a capacidade de organizar as coisas. Né? Se a gente parar para pensar em lei como um sentido, é a capacidade de organizar. E aí, quando você está num propósito, quando você está buscando algo, você precisa ter essa capacidade de se organizar. Porque se você não se organizar, você vai se perder. E quem se perde não tem prosperidade. Não consegue. Porque é tanta coisa ou nada que a pessoa ou fica toda enrolada ou ela larga tudo e não faz nada. E aí a gente vai pensar então em justiça. E o que, que tem a ver a justiça com isso? Tudo. Justiça pensa na balança. Qual é o símbolo da justiça? Não é uma balança? É o equilíbrio. Também não adianta você enfiar os pés pelas mãos e ir com tudo para cima sem equilibrar. Tem que trabalhar dentro da sua realidade. Tem que trabalhar dentro daquilo que você consegue, não daquilo que você almeja. É claro que a gente tem que almejar. Poxa, eu almejo ganhar tanto e morar num apartamento de, sei lá, 10 milhões de reais, numa casa de 10 milhões de reais, com piscina, cada um com seus sonhos. Mas você precisa equilibrar isso com o seu momento atual. Vibrar no seu momento atual, para que isso seja, sim, a consequência do que você está fazendo hoje. E aí tem a evolução. E a evolução, ela só acontece quando os sentidos estão em equilíbrio. Né? A gente vai evoluindo e tem a ver com a prosperidade a evolução aos poucos. Não adianta eu querer ganhar 20 mil se eu acabei de começar na empresa. Não adianta eu querer ganhar 20 mil se eu tenho, sei lá, 5 meses de empresa e não tenho a capacidade para isso. Uma coisa é, pô, estudei, fui contratado pelos 20 mil, e aí eu estou me especializando, estou fazendo mais cursos, mais questões de aprendizado. Eu acho que, pô, dá para ganhar um pouco mais. Beleza, isso é uma questão de avaliação pessoal. Mas não adianta você não ter ensino, não ter estudo, não ter conhecimento e você achar que tem que ganhar 20 mil. Você tem que começar. O que que você tem hoje? O que que você tem hoje? E faça a evolução daquilo que você tem hoje. Começando com o que você tem e evoluindo. E aí entra o sentido da geração. Porque quando você começa, quando você se coloca no caminho, a geração, a lei da geração, a prosperidade, ela é tão bacana que ela quer chegar em você e aí ela te inspira a gerar novas maneiras de prosperar. Ela te inspira a gerar conhecimento, ela te inspira a gerar aquilo que falta em você hoje para que você se complemente e aí chegue no patamar que você quer chegar. O céu é o limite. Mas se você não respeitar essa questão toda da prosperidade, né, as leis da prosperidade, você não vai andar. Não, não adianta você achar que só porque você é o alecrim dourado, você tem que ser recompensado. Você tem que fazer por onde? E aí, às vezes, a gente fica assim, pô, mas eu deveria estar ganhando 85 mil. Eu queria estar ganhando R$ 1 milhão por mês. O que que você está fazendo para isso? Tá reclamando? E o que que adianta reclamar? Desde quando reclamar te ajudou com alguma coisa? Eu tenho certeza que se você reclamou, 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 muito provavelmente, duas uma, você só arrumou gente que não curte muito você, ou se curte, se pergunte se realmente curte, porque as pessoas que reclamam de tudo normalmente a energia dela é tão densa que ela acaba afastando algumas pessoas, ou você não entendeu. Você não entendeu qual que é o recado, qual que é o propósito. Então, para de ficar pensando que você é a última bolacha do pacote, para de ficar pensando que só a prosperidade não vem só para você, para de ficar pensando que, mas é só para mim, só para os outros, para mim nada. Para de pensar isso. Olha para o que você tem hoje. Olha para o que você tem hoje. E aí, com o que você tem hoje, faça o seu melhor.
dê o seu melhor. Faça as coisas acontecerem do seu jeito. Às vezes a gente precisa, sim, tomar uma porrada da vida para aprender. Eu tomei as minhas. Tomo até hoje algumas, mas eu tomei uma pancada forte um tempo atrás. E me fez refletir muito. E me faz refletir até hoje. Então, cara, moça, agora é a hora. Se porventura esse vídeo caiu na tua mão, caiu na tua frente, meu, dá o passo. Para de esperar. Não espera as coisas acontecerem, não. Vai com o que tem hoje. Vai para cima. Acontecendo o que acontecer, você tem que ir para cima. E se você é filho de Deus, você pode ser próspero. Porque a prosperidade, ela não escolhe a casa que ela vai entrar. Minto. Ela escolhe a casa que ela vai entrar. Ela escolhe entrar na casa daqueles que vibram na força dela. Então, você tem que escolher entrar na energia da prosperidade. E aí, automaticamente, você a convida para sua vida. E aí, qualquer lugar que você tiver, a prosperidade vai dar as caras e vai fazer tua vida melhorar, a tua vida acontecer. E aí sim você vai ser feliz por completo. E assim, se tá curtindo aí, cara, aproveita, segue aí o canal, dá uma, dá um like aí pra gente. Pô, segue no Instagram, segue no TikTok. E um dos meus propósitos aí de vida é tentar ajudar um pouquinho as pessoas a saírem do ostracismo, da dificuldade e quem sabe ter cada vez mais pessoas despertas, cada vez mais pessoas energizadas, cada vez mais pessoas fora aí do ciclo da escassez e muito mais prósperas, melhorando, crescendo, aprendendo, curtindo a vida, pegando as melhores coisas do mundo, da vida e sendo sendo não e fazendo o mundo um lugar cada vez melhor. É isso. Gratidão. Falamos um pouquinho e logo menos a gente volta para falar um pouco mais. Forte abraço aí.